Nós vemos alguns irmãos dizendo que gostaria muito de viver aquilo que a igreja chamada primitiva viveu. Nós vemos louvores que são compostos, louvores que são cantados, dizendo que a igreja deveria voltar a ser como a igreja de Atos, uma igreja que buscava a presença de Deus, uma igreja cheia de poder e de autoridade. Nós vemos muitos irmãos citando a igreja de Atos dos Apóstolos em um tom de saudade. Se a igreja fosse como a igreja de Atos capítulo 2, que recebeu grande poder e autoridade. A igreja que pregava e grande multidão se convertia. Mas, se você medita na palavra de Deus, você vai entender que a igreja dos últimos dias será uma igreja ainda mais cheia do poder, ainda mais cheia da graça e ainda mais cheia da revelação. A igreja dos últimos dias será a igreja que receberá a chuva serôdia. No início da igreja, a igreja de Atos dos Apóstolos, o início do cristianismo foi marcado pelas chuvas temporã. A igreja dos últimos dias receberá as últimas chuvas, que é a chuva serôdia, que é o último e grande poder que essa terra jamais vivenciou. Mas para isso, a igreja ela precisa congregar, estar reunida com outros cristãos. A igreja precisa meditar na palavra de maneira profunda e a igreja precisa ter vida de oração, não apenas agradecer o café. E por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja será conduzida ao deserto dos povos e não terá mais entretenimento. A igreja dos últimos dias será conduzida ao deserto dos povos e será obrigada a buscar a presença de Deus na congregação dos santos. Será obrigada a ter vida de oração e a ter vida de meditação na palavra de Deus, porque o deserto dos povos é um lugar de tratamento com a noiva do Senhor. Amados irmãos, nós estamos meditando em uma série de mensagens em um breve panorama de Atos dos Apóstolos. Boa parte do que a igreja viveu em seu início, boa parte do que a igreja viveu no início do cristianismo, essa mesma igreja viverá nos últimos dias. É por isso que nós estamos meditando nessa breve série de mensagens sobre Atos dos Apóstolos. Hoje, nós vamos meditar a partir do capítulo 6. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. A igreja dos últimos dias será ungida com grande poder e autoridade. Mas para isso nós precisamos meditar na palavra de Deus para saber qual foi o caminho que os cristãos no início percorreram para receber esse poder e autoridade. Então acompanhe esse panorama conosco, vai lá comigo em Atos dos Apóstolos capítulo 6. Atos dos Apóstolos capítulo 6. Eu vou ler apenas o versículo 4 e não esqueça, é um breve panorama. Nós não vamos conseguir meditar de maneira profunda em cada versículo, em cada capítulo de Atos, mas esse breve panorama nos ajudará a compreender um pouquinho mais do que a igreja dos últimos dias viverá. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4, diz assim: E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Essa é uma fala dos apóstolos quando surgiu aquela confusão na distribuição do alimento, na distribuição das cestas básicas, no estabelecimento dos diáconos. E ali, as mulheres de fala grega começam a dizer, olha, as hebreias estão recebendo as cestas básicas, nós não estamos recebendo. Há uma injustiça na distribuição do alimento. E ali a igreja, em seu início, institui os apóstolos, institui os diáconos, e esses diáconos são designados para servir as mesas, enquanto os apóstolos se dedicam ao ministério da palavra e da oração. Ou seja, a igreja dos últimos dias, se ela quiser ser cheia do poder e da autoridade, ela vai ter que se separar para o ministério da palavra e para o ministério da oração. Ministério da palavra e ministério da oração é para todos. Você, cristão, para ser um cristão maduro nos últimos dias, você precisa entender, meditar na palavra de maneira profunda é ministério, ter vida de oração é ministério. Basta você ver as igrejas mais conhecidas, igrejas que privilegiam apenas a meditação da palavra, são igrejas frias, são igrejas que ignoram a importância da inspiração do Espírito Santo para
a direção da profecia que já foi revelada na palavra. Agora, aqueles que ignoram a vida de meditação e apenas oram, são cristãos fervorosos, mas sem direção. Por isso que nós vemos muitas esquisitices espirituais, muitas meninices. Agora, os primeiros apóstolos, sabendo desse crescimento da igreja, estabelecem os diáconos. E ali eles levantam Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E eles também levantam Estevão e Filipe. E no meio, presta atenção nisso, no meio desses diáconos, Deus estabelece evangelistas. Você vai ver no decorrer de Atos capítulo 6, a palavra de Deus destacando Estevão. Estevão era um homem cheio de fé, cheio de sabedoria e cheio do poder do Espírito Santo. E entenda muito bem isso. O próprio texto nos indica que Estevão, ele não se limitou apenas em servir ao Senhor, a servir às mesas. Estevão não era apenas um homem de boa reputação. Você precisa ter boa reputação. Por quê, queridos? Porque você é carta lida aberta lida por todos os homens todos os dias. Ou seja, você precisa se preocupar com a sua reputação, porque as pessoas olham para você e esperam ver Jesus Cristo. Estevão tinha boa reputação, homem de fé, homem de sabedoria, homem cheio do Espírito Santo, e ele passa o quê? A ensinar e a pregar a palavra de Deus. Não se limite apenas à congregação que você frequenta. Se Deus tem te exposto a palavra, Ele está te convidando a ter vida de oração e a pregar o Evangelho. Queridos, Estevão sai para pregar a palavra de Deus. E ali, queridos, com tanta sabedoria, as autoridades na época de Estevão não conseguiam resistir às palavras que saíam dos lábios de Estevão. E eles começam a confrontar Estevão, e nós vamos ver o final do capítulo 6 e todo o capítulo 7. Agora você está comigo em Atos, capítulo 7. Nós vamos encontrar o quê? Estevão fazendo um grande discurso. E ele faz um lindo panorama do Antigo Testamento, mostrando que desde o Antigo Testamento, Deus já tinha anunciado o Salvador do mundo. Ele faz um lindo panorama e ele percorre todo o Antigo Testamento mostrando que a promessa de que o ungido viria já tinha sido feita há muitos anos. E ele finaliza o discurso dizendo: assim como os nossos pais resistiram ao Espírito Santo, vocês estão hoje com seus corações duros resistindo ao Espírito Santo. E ali nós vemos Estevão sendo apedrejado, e a Bíblia vai nos dizer em Atos, capítulo 7, que Estevão, ele é apedrejado e as vestes de Estevão é lançada aos pés de um homem chamado Saulo. Ali nós nós lemos o relato do primeiro mártir da igreja, Estevão, o homem de Deus que antes de morrer, ele repete as palavras do nosso Senhor. Não lhe imputes, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. E ele olha aos céus, e ele vê os céus abertos, e ele vê a glória de Deus antes de morrer, antes de expirar. As vestes de Estevão são lançadas aos pés de um homem chamado Saulo. E ali nós vemos as primeiras palavras citando Saulo, um homem estudioso, um homem benjamita. Agora, você vai comigo em Atos, capítulo de número 8? O que acontece em Atos, capítulo 8? Nós vemos um grande avivamento. Logo após o apedrejamento de Estevão e as vestes serem jogadas aos pés de um homem chamado Saulo, nós vemos o quê? Um grande avivamento. Agora entenda como isso é importante para a igreja dos próximos anos, talvez dos próximos meses. A igreja, antes de receber grande poder e autoridade, é uma igreja que será perseguida. Em Atos capítulo 1, nós vamos ver o nosso Senhor e Salvador dizendo assim: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa tinha sido a direção para a igreja: receba poder e autoridade e saia para pregar o evangelho. E aí, queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 1, vai registrar o quê? Uma grande perseguição surge contra a igreja. Por que isso acontece? Primeiro, uma igreja perseguida, ela ora mais. Segundo, uma igreja perseguida, ela não fica fechada em só sua caixinha. Ela ganha, através dessa aflição, ela é apertada para produzir o azeite. Lembra que eu falei sobre as perseguições que produzem o azeite, que produzem a unção? Então,
Por conta, presta atenção nisso, por conta da igreja não ter cumprido Atos, capítulo 1, versículo 8, não saíram para pregar Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Na verdade, eles ficaram só em Jerusalém. O não cumprimento de Atos, capítulo 1, versículo 8, proporcionou que Atos, capítulo 8 e versículo 1, acontecesse. Ou seja, se você não sai para pregar o evangelho, Deus promove a perseguição, Deus permite a perseguição para quê? Para que a igreja saia. Em Atos capítulo 8, a igreja começou a ser perseguida e ela se espalha. E por causa dessa perseguição, boa parte dos cristãos vão parar em Samaria. Samaria, outrora rejeitada pelos apóstolos, Samaria, rejeitada pela maior parte dos judeus, Samaria, que era uma região considerada região de povos misturados, ela começou a vivenciar um grande avivamento. Lembra dos diáconos? Então, agora nós vamos ver Filipe, um homem cheio do poder e de autoridade, o evangelista Filipe, indo para Samaria, participando deste grande avivamento em Samaria. Deus usa Filipe com grande poder e autoridade. E nós vamos ver, queridos, Filipe sendo usado com poder e graça para pregar a palavra. Filipe era tão cheio do poder e graça que as pessoas davam ouvidos ao que Filipe falava. Filipe promoveu maravilhas. Filipe foi aquele que foi usado com grande poder e autoridade. O grande evangelista Filipe, uma das principais ferramentas para produzir ali o grande avivamento de Samaria. Agora, Filipe, ele recebe a direção do Senhor. Saia do avivamento e vá para o deserto. Vá para o deserto, caminho de Jerusalém até Gaza, porque lá eu vou dar a direção. E Filipe sai de um grande avivamento e vai para um lugar deserto. Por quê? Você conhece muito bem a história. Ele vai de caminho para este deserto e ele se encontra ali com um eunuco. A Bíblia vai dizer que era um eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. E esse oficial, importantíssimo, esse oficial etíope, ele está em seu carro, ali lendo o profeta Isaías, para nós hoje, Isaías capítulo 53, e Filipe começa a explicar para ele aquelas revelações de Isaías capítulo 53. O eunuco, ele acaba sendo batizado, e como eu falei, a história do cristianismo vai dizer que esse eunuco, por causa do contato com Filipe, é aquele que promove um grande avivamento na Etiópia no primeiro século. Agora, talvez Deus esteja te isolando, cristão. Primeiro, para você se preparar para um grande avivamento. E segundo, para que você receba revelações particulares. Porque Deus contará com seus filhos, com seus servos, com seus profetas nos últimos dias. Assim como Filipe, a igreja dos últimos dias estará sensível à voz do Espírito do Senhor. Tanto para estar em um avivamento, como também para estar em um lugar deserto fazendo a vontade do Senhor. O nosso Deus é o Deus que se move no meio da multidão, mas o nosso Deus é o Deus que se move com mais poder e com mais autoridade nos momentos de deserto. Agora, Atos capítulo 8 vai registrar o quê? Filipe, ele é arrebatado. Assim que ele batiza o eunuco, ele é arrebatado e ele é enviado para uma outra região, uma região chamada Assoto. Filipe, ele age com grande poder e autoridade, porque ele estava cheio e revestido do poder do Senhor. Agora você vai comigo em Atos capítulo 9, e o que nós encontramos em Atos capítulo 9? Saulo, aquele que teria um encontro com o Senhor. Nós vemos que Saulo, ele começa a pedir cartas, ele vai às autoridades religiosas e começa a pedir autorização para perseguir os cristãos. E ali, queridos, ele começa com aquelas autorizações, visitar as cidades para fazer com que os cristãos neguem essa fé que era chamada de a fé do caminho, ou aqueles que faziam parte da seita do caminho. Saulo começa a ser o cabeça da perseguição que a igreja estava sofrendo. Os registros de Atos capítulo 8, Atos capítulo 9 nos mostram Saulo pegando essas cartas e indo para uma região chamada Damasco. A palavra do Senhor vai nos dizer que Saulo, ele tem um encontro com Jesus, ele acaba caindo em terra, ficando cego, e ele pergunta, e ele recebe a voz, vinda do céu.
Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? E ele recebe a revelação de Jesus Cristo. Ele é enviado para a casa de um homem chamado Judas. E ele fica 3 dias cego, sem comer, esperando ali a revelação do Senhor. E ali, queridos, um homem chamado Ananias é enviado até a casa de Judas por direção do Senhor. E ele ativa o ministério de Saulo, que era um homem designado por Deus para pregar a salvação aos gentios. De início, Ananias fica meio receoso, dizendo, Senhor, esse Saulo aí não é aquele que está perseguindo a tua igreja? Vai lá, que esse é instrumento de Deus e ele saberá que precisará sofrer para proclamar o meu nome. Saulo tem ali um encontro com Ananias. Ananias ora, os olhos de Saulo são abertos. Por quê? Porque a igreja dos últimos dias será uma igreja que terá os seus olhos liberados para as principais revelações da palavra de Deus. Essa mesma palavra vai nos dizer que Saulo, ele é batizado e ele começa a buscar a presença de Deus, já querendo pregar o evangelho de início. E assim que ele é batizado, assim que ele recebe as primeiras direções ali de Ananias, ele sai já para pregar a palavra de Deus. Só que os judeus daquela época ficam receosos com Saulo, dizendo, ele deve estar tentando nos enganar para nos matar. E ele sofre ali um atentado, ele consegue fugir, e os cristãos que acreditavam no ministério de Saulo, pegam ele, colocam ele em um cestinho, e ele é liberado naquele cestinho e sai pelos muros da cidade escondido. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, o cristão neófito, que tem um grande chamado para pregar para mais pessoas, Deus vai preparar você para o tamanho do seu chamado. No momento em que você recebe Jesus Cristo, você já é convidado a falar a respeito do que Jesus fez na sua vida. Mas existem certos tipos de trabalhos que exigem uma preparação. Você não é líder de louvor já no seu primeiro ano de ministério, no seu primeiro ano de convertido. Você não é um pregador da palavra para pregar e ensinar pessoas já no seu primeiro ano de ministério. Saulo, ele foi enviado. Ele é ali salvo, ele sai escondido dentro de um cestinho e ele passa muitos anos se preparando para ser o grande missionário, o apóstolo Paulo, chamado de o apóstolo dos gentios. Em Atos capítulo 9, nós vamos encontrar o quê? Este mesmo Saulo procurando a liderança da igreja para tentar ter contato com os primeiros cristãos, a liderança da igreja, só que Pedro e toda a igreja não recebe Saulo, porque, mais uma vez, às vezes Deus usa a liderança da igreja para trabalhar o seu caráter e para preparar você para o ministério. Não é porque a sua liderança não te reconheceu, significa que Deus anulou o chamado que Deus tem sobre a sua vida. Grava bem isso, o menosprezo, o desprezo faz parte do chamado de Deus sobre a sua vida, para que você entenda. Você não depende de liderança. Você precisa prestar conta sim, mas você não depende de liderança para exercer o seu chamado. Então nós vemos ali, em Atos capítulo 9, a igreja crescendo e Deus usando agora o apóstolo Pedro com grande poder e autoridade. O apóstolo Pedro, ele é enviado a um lugar chamado Jope, uma discípula por nome Tabita, nome este que estava traduzido, que quer dizer Dorcas. Ela era uma mulher cheia de boas obras. Essa Dorcas, ela fazia muitas coisas, muitas obras. Só que o que acontece com Dorcas? Ela acabou ficando doente e morrendo. E o apóstolo Pedro é enviado até essa região onde morava essa Dorcas. E o apóstolo Pedro, ele faz o quê? Ele faz ali, através do nome de Jesus Cristo, um grande milagre. O Atos capítulo 9 registra a conversão de Saulo e também registra o grande milagre produzido pelo Senhor através da vida do apóstolo Pedro. Agora você vai comigo em Atos capítulo 10 e nós vamos ver o quê? Atos dos Apóstolos capítulo 10, registrando um homem muito importante. Queridos, Cornélio é citado em Atos capítulo 10 e há aqui um termo muito bonito, que eu gosto muito, que a palavra do Senhor vai nos dizer que as esmolas e as orações de Cornélio sobem a Deus. O Senhor recebe as nossas orações e as nossas ofertas segundo o cheiro que essas obras, que essas ofertas ela tem, que essas orações
Tem. As nossas ofertas, as nossas orações são como aquele incenso demonstrado no Antigo Testamento. As nossas esmolas, ofertas e orações são como os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. Os louvores dos nossos lábios, os salmos que entoamos, as nossas ofertas financeiras sobem como incenso agradável ao Senhor se realmente você oferta para o Senhor. Cornélio foi um homem de boas obras, foi um homem que ele fazia ali as suas esmolas e ele fazia orações ao Senhor. Mas às vezes, queridos, Deus vai enviar você para pessoas que são bondosas, para pessoas que têm o coração voltado para Deus. Mas essas obras e esses corações estão com a direção incorreta. Nós devemos adorar ao Deus, Criador dos céus e da terra, segundo a palavra de Deus e não segundo as boas obras. Deus conhecia o coração de Cornélio. Só que para isso acontecer, primeiro, o que Deus faz? Deus se revela a Cornélio, Deus testifica no coração de Cornélio, e Cornélio ele faz o quê? Eu preciso dessa direção que está sendo dada. Deus testifica no coração de Cornélio, e aí Deus fala para Cornélio, pode enviar homens lá, até Pedro, para que Pedro ele direcione a sua fé segundo a minha palavra. Deus estava revelando a um gentio a palavra de Deus, a nova aliança. Pedro era aquele que estava ao meio-dia esperando o almoço sair. E às vezes eu faço isso, queridos. Você fica aqui, ó, esperando a esposa preparar o alimento ou o esposo preparar o alimento e você tá ali, ó, cheio de fome. Pedro, cheio de fome, ele sobe até o terraço e ele vai orar. Por quê, queridos? Porque nós precisamos orar em todo o tempo na expectativa da revelação de Deus, primeiramente para as nossas vidas e depois para as coisas que vão acontecer. O apóstolo Pedro sobe ao terraço e Deus dá uma visão para Pedro. Um lençol desce diante dos olhos de Pedro e esse lençol se abre com muitos animais que na lei judaica era proibido você se alimentar daqueles animais. E a voz com esse lençol e esses animais no meio do lençol, e essa voz diz a Pedro, Pedro, pega e come. E ali Pedro tem a revelação de que aquilo que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era considerado impuro, como esses alimentos que Pedro vira, esses estavam sendo purificados. Ou seja, um povo que era impuro, como os alimentos, agora estava sendo purificado por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Pedro é enviado a Cornélio, os homens chegam na casa de Cornélio, Pedro é enviado a Cornélio, Pedro ora por Cornélio, Pedro direciona a Cornélio dizendo, olha Cornélio, tudo que você faz é agradável ao Senhor, mas você precisa ter a sua fé em Jesus Cristo. Existem muitas pessoas piedosas que não têm a fé da maneira correta. Pensam que Jesus Cristo é apenas um profeta, pensam que Jesus Cristo foi apenas um homem importante, quando na realidade nós precisamos direcionar a fé das pessoas boas do mundo. O Espírito Santo cai sobre Cornélio e sobre aqueles que estavam ali naquele recinto. E o apóstolo Pedro, ele presencia o Espírito do Senhor sendo derramado nos gentios. E aí, queridos, todas essas situações vividas pelo apóstolo Pedro chegou aos ouvidos de toda a igreja e surgiu grande assunto, dizendo, peraí, Pedro estava na casa de gentios? Agora você vai comigo em Atos capítulo 11... Pedro, ele começa a fazer essa defesa em Atos capítulo 11, dizendo para os primeiros cristãos que eram judeus, olha, Deus, ele não rejeitou os gentios. Não pense que Deus rejeitou os gentios, por quê? Porque o Espírito Santo caiu sobre a vida de Cornélio. Atos capítulo 11 registra a justificativa do apóstolo Pedro, e Atos capítulo 11 registra um homem extraordinário chamado Barnabé. Vocês lembram que Atos capítulo 9, Saulo, ele teve que fugir pelos muros da cidade dentro de um cestinho? Agora Barnabé sabia do potencial do Saulo, ele vai buscar Saulo e traz Saulo até a convivência com a liderança da igreja.
Barnabé começa a direcionar Saulo. Saulo passa alguns anos na Arábia, estudando, meditando na palavra de Deus, recebendo as revelações do Senhor segundo todo o conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento. Mas Barnabé é a ferramenta de Deus usada para guiar e direcionar Saulo para o chamado. E isso acontece muito nos dias de hoje. É quando Deus levanta uma pessoa para estabelecer o seu ministério. Quando Deus levanta uma pessoa que não tem o mesmo chamado de você, mas é aquela pessoa que vai impulsionar o seu ministério. Até hoje, Barnabé, o filho da exortação, o filho da motivação, aquele que exorta no sentido de motivar, existem Barnabés até hoje. Saulo é conduzido até Antioquia, e lembre-se, queridos, Antioquia, existiam várias Antioquias na época dos apóstolos, mas Antioquia da Síria foi considerada ali, era uma das cidades mais importantes do mundo na época. Antioquia da Síria era uma região onde a igreja estabeleceu ali a sua base. E ali o Barnabé conduz Saulo para estar ali diante dos apóstolos. Então, Barnabé foi para Tarso procurar Saulo, e encontrando Saulo, levou Saulo para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinando numerosa multidão. Queridos irmãos, Deus vai usar pessoas para avançar você em seu ministério. Deus vai usar pessoas para que você avance em seu ministério. Agora você vai comigo em Atos capítulo 12. O que nós vamos encontrar ali? Pedro é aquele que está pregando a palavra de Deus. Queridos, infelizmente em Atos capítulo 12, nós vemos o quê? A igreja pregando a palavra de Deus, anunciando o evangelho do reino com muito fervor. Só que em Atos capítulo 12, nós presenciamos, nós lemos a morte do primeiro mártir entre os apóstolos. Tiago é ferido à espada. E por causa desse ferimento à espada, por causa da morte do apóstolo Tiago, Herodes, ele percebe que aquilo agrada a algumas autoridades. E ele intensifica a perseguição contra a igreja. O primeiro mártir é estabelecido, o apóstolo Tiago. Só que agora a perseguição ela fica cada vez mais ferrenha. Nós vamos ver que Pedro, ele acaba sendo preso por causa disso. E quando Pedro, ele é encarcerado, ele está ali encarcerado, e enquanto ele está preso, a igreja está orando. E não esqueça disso. Esse é um padrão em Atos dos Apóstolos. Quando alguém é perseguido, quando alguém é preso, e sempre que tem uma igreja orando à parte, o poder de Deus se revela àquele que está preso. Quando uma pessoa está doente, quando uma pessoa está sofrendo com aflições, saiba que a igreja é grande ferramenta para trazer a glória de Deus para aquela pessoa. Deus, ele chama a sua igreja, a igreja dos nossos dias, a igreja dos próximos anos, a ter vida de oração. Pedro estava preso e a igreja orava e intercedia por ele. E nós vamos ver no decorrer de Atos capítulo 12, queridos, enquanto a igreja orava, Pedro, ele tinha uma visão maravilhosa. Por quê? Ele estava ali dentro da prisão e de repente iluminou a prisão. Uma luz do Senhor, um anjo do Senhor aparece a Pedro. Ele estava preso, tinha soldados ao redor de Pedro. E Pedro, no início ali, ele acha aquilo meio estranho, ele fala, será que é um anjo mesmo? Será que essa visão é real? E o anjo conduz Pedro até as portas daquela prisão, daquele cárcere, e aí Pedro é conduzido até fora da prisão. Lembre-se disso, a igreja estava orando em um lugar à parte, uma congregação orando, e o apóstolo Pedro estava encarcerado. Ou seja, queridos, existe grande poder e autoridade em uma igreja que ora. Pedro, ele sai com a ajuda do anjo, ele foge ali da prisão com a ajuda desse anjo e ele volta até aquele lugar onde a igreja estava orando. E tem um acontecido ali muito interessante, porque Pedro bate na porta e ali uma menina chamada Rode, ela atende a porta, ela não abre ainda, ela olha assim, gente, é Pedro. E eles ali ficam meio que dizendo, não é Pedro, deve ser o seu anjo. Eu acho que você está enganado, não é Pedro mesmo. E aí Pedro entra e os cristãos ali se alegram por causa daquele grande milagre que acontece. Quando o Senhor age com poder e graça, é porque tem uma igreja orando à parte.
Meus irmãos, nós vamos ver que esse texto de Atos capítulo 12 também registra a morte de Herodes, porque Herodes aparece ao público e as pessoas começam a aclamar Herodes como se ele fosse um deus. E ali o texto vai dizer que por causa dessa soberba de Herodes, ele não corrigiu as pessoas dando glória a Deus, Herodes é comido de bicho. E aí, depois desse acontecimento de Herodes sendo comido de bicho, você vai comigo em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13 vai registrar uma das passagens que eu mais gosto na palavra de Deus, que é o quê? Que é, mais uma vez, os apóstolos, os mestres, os profetas reunidos na igreja de Antioquia. E ali, queridos, em Atos capítulo 13, tem uma direção maravilhosa. É quando o Espírito do Senhor diz: separai-me a mim, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Será que Deus não está esperando você ter vida de oração, vida de meditação, está servindo a igreja para que ele não te direcione para o seu chamado? Tem muita gente desistindo do chamado porque está desanimado, porque não se sente reconhecido, quando na verdade Deus espera que você tenha mais intimidade com Ele, que você sirva ainda mais a igreja, para que o Espírito do Senhor promova todo esse reconhecimento. Nós vamos parar aqui nessa segunda parte desse panorama de Atos dos Apóstolos. Queridos irmãos, Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo. O Espírito do Senhor que conduz a sua igreja a viver experiências maravilhosas para a glória de Deus. Mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia. Obrigado por ter ficado, obrigado por ficar até o final desse vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente e, por favor, fique aqui comigo para as próximas meditações.